Bom dia, servidores, sejam todos bem-vindos a mais uma formação nossa aqui na nossa parceria EFAP-Citem, né? Que já vem aí de longa data. Para quem não conhece, não me conhece, eu sou a Ana Paula aqui, formadora da EFAP, trabalho aqui no Departamento de Tecnologia e eu sigo nessas formações aí junto o EFAP-Citem com vocês. E agora, nessas formações especificamente, a gente está aí com a parceria da Microsoft Big Brain, que é a empresa que está fazendo a formação com a gente. Então, sejam todos bem-vindos a essa formação. Hoje, especificamente, nós vamos falar sobre o mito, a coisa que a maioria das pessoas não gosta de mexer, mas que quando a gente aprende e começa aí a mexer, a aplicar os conhecimentos, vê que é super útil e nos ajuda muito, né, no nosso dia a dia ou no nosso trabalho, que é o Excel. Então, hoje, a gente vai falar um pouquinho do Excel aplicado à educação. Para quem não conhece, a gente já fez algumas formações sobre Excel com o Fernando Puertas, lá da Microsoft, no passado. A gente vai colocar aqui no chat para vocês o link para vocês procurarem lá no YouTube. Tem duas formações do Excel básico. Então, o que é uma célula, o que é uma coluna, né? Como que a gente faz a soma, aquelas coisas bem básicas a gente já passou, mas o Matheus, que é o nosso formador hoje, ele vai passar um pouquinho com vocês brevemente para a gente aí passar e conseguir fazer com vocês aí uma boa formação. E hoje também, na formação, a gente vai ter algumas interações. Então, fiquem ligados, a gente vai passar aí para vocês via chat ou mesmo na transmissão, a gente vai passar os links aí para vocês interagirem com a gente, tá bom? Então, para quem quiser já saber, a gente vai deixar disponível essa formação tanto no repositório quanto na nossa playlist de ferramentas tecnológicas lá no YouTube, no canal Desenvolvimento Profissional. E também vou dizer para vocês que o chat vai estar aberto aqui. Eu e a Thelma estaremos no chat, pegando aí as dúvidas de vocês, e a gente pede para o Matheus aí, quando vocês tiverem alguma dúvida que a gente possa responder aí no momento, a gente já faz a questão e já tira a dúvida, tá? Então fiquem à vontade aí, o chat está aberto para vocês. Fechado? Então vamos lá. Hoje o nosso formador é o Matheus. O Matheus, ele trabalha lá na Big Brain, que é uma parceira da Microsoft, e ele está aqui conosco nessas formações já desde o ano passado. A gente fazia formações pelo Teams com algumas diretorias da rede, alguns grupos específicos, né? Como agora a gente está fazendo com o QAE, a gente já fez, o Matheus ajudou a gente aí nessas empreitadas, nessas formações. Então, Matheus, seja bem-vindo. O Matheus, vocês vão perceber que ele não é aqui de São Paulo, mas eu vou dizer para vocês que, né, ao contrário da maioria que está aqui, ele está lá na beira da praia, né, gente? Então, Matheus, seja bem-vindo, obrigado. Olá, Ana. Olá, equipe. Bom dia a todo mundo. Bom dia ao pessoal que está assistindo. Bom dia aos nossos intérpretes. Galera, satisfação enorme estar novamente aqui com vocês. Estive ontem, pude estar auxiliando vocês em alguns outros conteúdos. E hoje a gente vai falar de Excel. E é bem o que a Ana falou. A gente vai desmistificar o que é essa ferramenta, né? Que a gente consegue aplicar, de fato, ela no nosso dia a dia. Eu já vou começar compartilhando minha tela, porque eu já tenho um pedido especial para todos que estão nos assistindo. Então, enquanto eu vou falando aqui, eu já peço a gentileza que vocês preencham o formuláriozinho que está contido nesse código QR, que está aqui ao meu lado. Se você quiser, Matheus, eu tenho dificuldade de acessar código QR, eu não sei nem o que é um código QR, não tem problema. No seu navegador de internet, você pode acessar esse endereço que está aqui embaixo. is.gd/censo-seduc. Então, ou você pega o celular, aponta para esse código QR, faz a leitura e responde, ou você acessa esse linkzinho aqui e responde por ele. Qualquer uma das duas formas está ok, certinho? A terceira forma, o pessoal da produção está colocando também aí no chat para vocês o link. Então, se você preferir, você também pode clicar nesse link que foi disponibilizado. Então, podem ir respondendo enquanto isso. Vamos lá. Enquanto vocês vão respondendo, vamos entender aqui, relembrar algumas coisas. O que é o Excel? O Excel, pessoal, ele nada mais é do que uma ferramenta de planilha eletrônica. Matheus, que danada é planilha eletrônica? É um local onde você faz cálculos.
Lembra lá do caderno de aritmética que a gente tinha na escola? É basicamente aquilo ali, um caderno quadriculado onde a gente pode fazer operações matemáticas, sendo que aqui a gente pode usar textos, a gente pode usar funções booleanas, a gente pode fazer muito mais coisa do que simplesmente cálculos matemáticos. Mas a base para a gente entender é uma planilha de cálculos matemáticos. E essa planilha ela é eletrônica, né? Então, nós conseguimos fazer isso através do computador e nós temos todas as facilidades do digital. Então, a gente pode desfazer, pode refazer, pode modificar. Então, a gente tem essas facilidadezinhas através deste recurso. Matheus, e o que é que a gente tem a respeito do ambiente do Excel? O ambiente do Excel, eu vou dar só mais um minuto, pessoal, e aí eu vou tirar esse códigozinho aqui na tela. Então, quem ainda não respondeu, se desejar, já vai respondendo. Esses dados que vocês vão responder no formulário, a gente vai usar eles daqui a pouquinho. Então, no Excel, nós vamos ter quadradinhos, né, retângulos, e a gente vai ter um formato similar a um tabuleiro de xadrez, onde nós temos a identificação de letras e números. Os números representam as linhas. Então, cada linha vai ser numerada. Linha 1, linha 2, linha 3, linha 4, linha 5. E elas estão no formato vertical, de cima para baixo, né? Enquanto que as colunas, elas estão na horizontal, a distribuição delas, e elas são identificadas por letras. Então, tem a coluna A, coluna B, coluna C, coluna D e assim por diante. Então, isso é só um lembrete, como a Ana falou, vocês já tiveram a formação de Excel com esses elementos mais básicos, mas é legal a gente relembrar algumas coisas. E quando eu tenho o cruzamento de uma coluna com uma linha, eu tenho o que nós denominamos de célula. Então, sempre a célula vai ser o cruzamento de uma coluna com uma linha. Então, eu tenho a coluna D de dado, por exemplo, e eu tenho a linha 5. Então, eu vou ter a célula D5. Matheus, eu posso chamar de 5D? Não, porque o Excel ele não vai conseguir interpretar corretamente. Então, por isso a gente vai sempre denominar coluna, depois linha. Então, D5, A8, B9, J18 e assim por diante. Então, acredito que já tenha dado tempo de responder ao formulário. Vou tirar aqui esse formulário da tela. Então, vamos começar. O Excel, vou abrir aqui a versão online dele. E eu vou criar aqui uma nova pasta de trabalho. A gente consegue abrir o Excel, se eu quero abrir ele direto, eu também consigo através do excel.office.com. Isso aqui é uma outra forma da gente chegar até o Excel online. Ele me leva para essa tela e por aqui eu posso criar uma nova pasta de trabalho. Isso é até uma curiosidade. O pessoal sempre chama, vamos criar uma planilha do Excel. E não é o correto. Matheus, vai falar errado a vida todinha? Provavelmente. Eu também, antes de eu trabalhar com tecnologias, desde muito tempo atrás, eu tinha o costume de chamar de planilha. Sendo que o arquivo que nós criamos no Word, por exemplo, é um documento. O arquivo que nós criamos no Excel é uma pasta de trabalho. É tanto que o nome do arquivo gerado é pasta de trabalho. E a planilha, Matheus, ela é o quê? A planilha, ela é uma guia dessa daqui. É como se fosse uma folha, uma página de um arquivo do Word. Então, lá embaixo, no Excel, nós vamos ter as nossas planilhas. Então, aqui eu tenho uma planilha 1. Eu posso criar mais uma nesse botãozinho de mais aqui, ó. Aí ele vai criar a planilha 2, que eu posso renomear posteriormente. E assim por diante. Então, dessa forma, a gente está conseguindo fazer essa gestão. Então, eu tenho planilha 1, planilha 2, dentro da minha pasta de trabalho. Tudo bem? Então, como eu mencionei para vocês, vou dar um pouquinho de zoom. Para isso, a gente pode usar esses botõezinhos que nós temos aqui. Deixa eu trazer um pouquinho para cá na tela para ficar melhor de vocês acompanharem.
E... Aí, show de bola. Então, olha só. Beleza. Então, aqui do lado direito, nós temos o botãozinho do zoom. Aumentei um pouquinho a tela para ficar melhor. Daí aqui, ó, coluna D de dado, como eu tinha exemplificado, né? Linha 5. Cruzando a coluna D com a linha 5, eu tenho a célula D5. E assim eu tenho cada uma das demais células aqui. A interface do Excel Online é a mesma dos outros softwares, né? Então, o Word, o PowerPoint também adota essa interface aqui com a faixa de opções. Então, a gente consegue estar se direcionando, se localizando a partir desse espaço. Eu gerei um formulário para vocês e esse formulário, muita gente não conhece essa forma de gerar um formulário através do Excel. Vocês devem ter reparado que ele é criado a partir do Microsoft Forms. Sendo que eu não criei ele no Forms. Eu abri o Excel, eu vi aqui em inserir, é que eu encontro a opção, ó, tabelas, onde eu tenho Forms, tabela e tabela dinâmica. Então eu usei a opção Forms. Então, por aqui, ele me permite estar criando um novo formulário. Ele está me bloqueando aqui porque eu já tenho um formuláriozinho criado através do Excel. Então, por isso que ele não está autorizando. Então, eu poderia estar criando aqui um novo formuláriozinho. A partir do momento que eu faço isso, ele vai abrir o... Chega, fugiu o nome agora? O Forms para mim. Então, eu vou pegar o Forms que eu havia criado com vocês. Deixa eu trazer ele para essa janelinha. Beleza. Então, a partir do momento que eu crio um Forms por aqui, ele vai aparecer uma janelinha do Forms no navegador. E como é que eu sei, Matheus, que esse Forms que eu criei, ele está interligado com essa planilha, com essa pasta de trabalho? Se eu vier na guia Respostas, vocês vão perceber que a opção Abrir no Excel, que normalmente vai estar aqui no Forms, ele vai ter esse ícone de nuvenzinha. Uma nuvem aqui, olha. Essa nuvem indica que esse Forms está interligado com o Excel. Mas não é sempre assim, não? Não. Muitas vezes eu vou criar um Forms novo aqui para vocês perceberem isso, olha só. Quando a gente cria um Forms diretamente pelo Microsoft Forms, ele não cria o link. Então, se eu colocar uma perguntinha aqui, ó, ele vai ter a opção de abrir no Excel, sendo que se eu clicar aqui, ele vai fazer download de uma pasta de trabalho. Ele não vai linkar com o Excel Online. Então, daí que vem a nossa facilidade. Então, sabendo dessa introdução, como é que eu interliguei o meu Forms com a pasta de trabalho do Excel, né? Então, eu havia criado no meu Forms esse conteúdo aqui. Eu criei um censo SEDUC. A gente não vai se aprofundar no Forms, nossa intenção não é essa, mas a gente usa o Forms para a gente fazer essa conexão. Então, é legal eu falar rapidamente aqui para vocês a proposta. Então, eu criei esse Forms aqui, do tipo formulário, para poder coletar respostas de vocês, tal qual o IBGE sempre faz conosco, né? A cada determinado período de tempo, para saber a situação do país, o PIB, entre outras coisas. Então, eu criei o Censo SEDUC, onde eu estou perguntando a vocês qual o seu gênero. Eu estou pedindo para inserir o estado em que você reside, né, no formato UF. Então, se eu moro aqui no Rio Grande do Norte, eu vou botar RN. Se eu moro em São Paulo, vou botar ST e assim por diante. Qual sua cidade, data de nascimento e cor favorita. Não que o IBGE vá pedir a sua cor favorita, pessoal, mas para a gente exemplificar aqui, eu coloquei essa opçãozinha extra. Eu coloquei um questionário bem enxuto, só para a gente otimizar o tempo. Então, eu já estou percebendo aqui que nós temos 25 respostas que vocês nos forneceram. Então,
só para ficar claro aqui, eu vou abrir o modo de visualização. E se eu fosse um de vocês, como é que eu responderia a isso? Eu poderia vir aqui preencher. Então, eu sou do sexo masculino, do gênero masculino, né? Estado. Ah, eu moro aqui no Rio Grande do Norte. RN. Cidade. Hora em Natal. Data de nascimento. 1/10/89. Ok. Cor favorita? Verde. Vou enviar. Enviei, ele vai catalogar a resposta, né? Então aqui, ó, temos 27 respostas. Show de bola. Então, nós já temos uma base de dados que nós vamos estar utilizando. Essa base de dados, ela vai ser interessante porque é a partir dela que nós vamos desenvolver toda a nossa aula de hoje. Matheus, se no lugar de eu usar essa base de dados aí, se eu ter que fazer o Excel e tal, eu poderia pegar uma base de dados e eu mesmo criar? Claro, sem o menor problema. A gente poderia simplesmente abrir o Excel e preencher uma planilha. O nosso segundo exercício de hoje vai ser justamente baseado nisso. Então, não precisa se preocupar, você não precisa fazer todo esse processo. Isso é uma das maneiras de você criar dados dentro do Excel. Mas a gente vai ver a segunda maneira já já. Então, agora que nós temos a base de dados, eu vou abrir a planilha do Excel. O conteúdo que está aqui embaixo, esse resumo do Forms, por enquanto não vai me interessar para mim. Não vai me interessar, né? Então, eu vou abrir aqui no Excel. Como com a planilha que está na nuvem, né, no Excel Online, vocês vão perceber que ele vai abrir uma guia do Excel diretamente aqui nessa tela onde eu estou. Então, show de bola. Já tenho minha base de dados aqui montada. Então, esses aqui são os conteúdos, né, que vocês me forneceram. Então, ele vai trazer, por conta dessa integração com Forms, uma ID, né, uma identificação. Então, foi o primeiro preenchimento, segundo preenchimento, terceiro, quarto, e assim por diante. A hora que você iniciou o preenchimento, a hora que você concluiu o preenchimento, o e-mail associado, o nome. Vale notar que e-mail e nome, como eu botei para qualquer pessoa poder responder o Forms, então ele não está coletando esses dados. Como ele não está coletando, se eu quiser, eu posso inclusive excluir isso aqui, que é o que eu vou fazer. Então eu não quero essa coluna, botão direito. Todas as ações no Excel elas são bastante simples, pessoal. Então se eu não quero essa coluna aqui, ó, botão direito, excluir coluna da tabela. Toma só cuidado, porque aqui ele também tem células. Então, eu não quero excluir apenas essa célula. Lembra que célula é uma caixinha dessa, né? Então, eu não quero excluir a célula, eu quero excluir a coluna inteira. Por isso, botão direito, excluir coluna da tabela. Então, eu eliminei aquela coluna do e-mail. Vou fazer a mesma coisa aqui com a coluna do nome, já que eu não vou utilizar ela. Então, botão direito, excluir coluna da tabela. Uma vez que esse meu Forms ele é anônimo, né? Então, eu não tenho interesse de coletar quem respondeu, apenas algumas outras informações. Matheus, hora de início e hora de conclusão você vai usar? Poderia, mas não é necessário. Então, se eu quiser, eu posso excluir também. Mas eu vou deixar eles aqui só para a gente poder usar em outro momento. Então, tem aqui qual o seu gênero, insira o estado, né? Qual sua cidade, data de nascimento e cor favorita. Então, aqui vocês fizeram esse preenchimentozinho e eu tenho esses dados. Show de bola. Daí a gente vai ver agora, quando a gente vai fazer uma coleta de dados, é interessante que a gente perceba que nem sempre os dados vão vir tabulados corretamente. Então, vamos pegar um exemplo aqui. Insira o estado. Então, eventualmente, isso pode acontecer e muito bom que tenha acontecido. Por quê? Como eu pedi para vocês colocarem no formato UF, ou seja, duas letras, né? Então, eventualmente, vai passar despercebido por algumas pessoas e elas vão preencher um nome completo, ou então num formato diferente. A partir daí, a gente vai ter que tabular o nosso dado, ou seja, padronizar. Então, eu vou pegar aqui, ó,
esse aqui preencheu São Paulo. Então, não está no formato UF. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou corrigir. Então, eu vou dar um Ctrl C aqui, já que é SP, né? Eu poderia simplesmente apagar e mudar o nome. Mas aqui, eu vou simplesmente Ctrl C, Ctrl V. Porque aqui, basicamente, todos vão ser São Paulo. Então, ó, Ctrl V. Então, onde tem São Paulo, eu estou mudando para SP. Então, eu padronizei. Eu estou garantindo que sempre que apareça São Paulo, vai estar no formato SP. Já o nome da cidade, tá tudo ok aqui, ó. Show de bola. Data de nascimento está no formato correto, cor também, perfeito. Então, agora nós já temos uma base de dados pronta para que nós possamos iniciar nosso trabalho. E aí, agora a gente vai entender o seguinte. O Excel, quando a gente cria um conteúdo no Excel, ele não vem nesse formato aqui. O que nós estamos visualizando agora é o que a gente chama de tabela. Matheus, a tabela não é basicamente a gente ter um retângulo com dados inseridos? No Excel, não. Fora do Excel, está correto. Para ficar claro para vocês, uma tabela do Excel é uma entidade, né? É uma estrutura que a gente tem que usar o formato tabela. Então, eu vou criar uma nova planilha. Lembra de planilha que a gente trabalhou agora há pouco? Eu falei que ela fica aqui embaixo, olha só. Então, eu já tenho uma planilha chamada Form1, que é a planilha que foi criada pelo meu Forms. Eu vou criar agora aqui no mais uma planilha extra, que eu vou mudar o nome dela. Eu vou clicar com o botão direito aqui. Ele me permite mudar a cor dessa planilha. Então, eu vou botar verde, né? A cor que eu gosto. Então, ó, cor da guia, aí eu escolho a cor que eu quero. Eu também vou renomear essa planilha. Eu vou dar um nome para ela. No lugar de planilha 1, eu vou preencher como exemplos. Então, eu agora tenho essa planilha localizada como exemplos. Show de bola. Então, a partir desses dados, olha que legal. Se eu criar uma base de dados, eu vou dar um pouquinho de zoom aqui. Então, se eu criar uma base de dados simples, 1, 2, 3, 4, 8, 10, 15, 5, 7. E aqui eu posso botar alguns nomes ou letras, né? Então, A, B, C, D, E, F, G, H, I. Tem algumas letrinhas só para a gente preencher. Uma coisa que vocês devem ter notado é que quando eu preencho dados no Excel, a gente tem o que a gente chama de alinhamento padrão. No Word, a gente sempre tem o conteúdo alinhado à esquerda, né? No Excel é um pouquinho diferente. Quando a gente coloca número em célula, se essa célula não estava previamente formatada, o padrão é que os números fiquem alinhados à direita da célula. Enquanto, se a gente digita uma letra, um conteúdo textual, esse conteúdo ele vai ficar alinhado à esquerda. Então, isso é o alinhamento padrão. É tanto que se eu perceber aqui em cima, olha só, na guia início, né, onde ele mostra os alinhamentos, eu não tenho alinhamento definido, alinhamento horizontal. Então, se eu quiser, eu posso modificar, ó, centralizar, à direita, à esquerda. Se eu desmarcar, se eu clicar de novo aqui, eu desmarco. Aí ele volta para o alinhamento padrão. Então, a gente tem essas formas aqui de trabalhar. Beleza. Então, eu coloquei esses dados aqui, mas isso não é uma tabela. Como é que eu poderia transformar isso em uma tabela? Basta que eu selecione os dados, venha na opção Inserir, que fica aqui em cima, Tabela, Inserir tabela. Os dados da sua tabela estão no seguinte intervalo. Lembra que eu falei da identificação das células do Excel, né? Intervalo é quando a gente tem de um local ao outro no Excel. Então, ele sempre coloca esses dois pontos aqui. Então, eu tenho aqui do A1 até o B9. Como assim, Matheus? A1 até B9? A1, os pontos B9 significa isso aqui, ó.
está selecionada, né? O intervalo, ele é da célula A1 até a célula B9. Então, quando eu faço aqui, ó, eu estou selecionando do A1 até o B9. E aí ele forma um retângulo englobando essas células. Então, dessa forma, a gente garante que eu vou pegar o A1, o B9 e tudo que está nessa zona da seleção. Então, como eu tinha selecionado esse conteúdo aqui e coloquei inserir tabela, ele está perguntando, de fato, é esse conteúdo que você quer? Sim, é esse conteúdo. E aí eu tenho essa caixinha para marcar. Minha tabela tem cabeçalhos? O que é o cabeçalho? Cabeçalho significa que a primeira linha da seleção é como se fosse um local onde eu tenho o título, ou seja, qual é o nome daquela coluna? Essa tabela não tem cabeçalho. Então eu vou modificar. Antes de eu dar o OK aqui, eu vou cancelar e vou fazer uma modificação nesse conteúdo. Eu vou vir aqui na linha 1, botão direito. Eu vou inserir uma linha em branco nesse espaço. E vou colocar números. Quando a gente digita algo em uma célula no Excel, para sair dessa célula, muita gente tem o costume de clicar com o mouse fora, né? E isso é um comportamento errado. Então, se você digitou algo em uma célula no Excel, a gente tem duas maneiras de sair dessa célula. Primeira, Matheus, eu digitei sem querer, por exemplo. Eu estava digitando aqui e eu esbarrei no teclado, saiu qualquer coisa. Eu não quero substituir o que está na célula. Você pode apertar a tecla ESC. É a primeira tecla lá em cima do lado esquerdo do seu teclado. Então, se eu apertar a tecla ESC, ele vai sair sem salvar o que a gente acabou de digitar. Agora, eu digitei aqui números. E eu quero que esse conteúdo fique nessa célula. Neste caso, eu vou apertar Enter. Matheus, mas quando eu digito algo e eu clico fora com o mouse, funciona? Sim. Sendo que daqui a pouco, mais para frente na nossa aula de hoje, a gente vai ver como é que a gente pode criar funções e fórmulas. Simples. Então, se eu clicar fora, eu vou ter um comportamento inesperado. Então, sempre digitou o conteúdo em uma célula, quer deixar o conteúdo lá? Enter. Desistiu de deixar o conteúdo lá? ESC. Então, aqui eu vou colocar letras. E vou apertar Enter também, pois eu quero que fique esse conteúdo. Beleza. Então, agora eu tenho números e letras. Vou selecionar. Inserir. Tabela. Minha tabela tem cabeçalhos. Show de bola. Eu vou deixar marcado. E vou dar OK. O que é que isso implica? Ele agora identificou que a primeira linha do que eu havia selecionado, não é a primeira linha do Excel, é a primeira linha apenas do que eu selecionei, é o meu cabeçalho. É tanto que vocês estão vendo que ele está numa coloração diferente, né? Ó, números, letras, e aqui, ó, tá zebrado, né? Como se fosse uma zebra. Colorido em branco, colorido em branco. Então, isso aqui é o que a gente chama de tabela. Perceba que quando eu transformei esses dados em uma tabela, surgiu lá em cima no Excel a opção Design da tabela. Matheus, eu não estou vendo o design da tabela. Provavelmente é porque você não está com alguma célula da tabela selecionada. Esse conteúdo aqui é um menu, é uma guia especial. Essa guia somente aparece quando nós estamos com a tabela selecionada. Se eu clicar em qualquer célula que não faça parte de uma tabela, não vai ter essa guia design da tabela. Então, se eu clicar aqui, ela vai surgir. Se eu clicar fora, ela some. Então, cliquei em qualquer célula da tabela, vai aparecer o design da tabela na parte superior. Cliquei sobre ele. Primeira coisa que eu posso ver aqui de legal é que eu posso mudar o estilo, né? Então aqui, olha só. Eu posso botar como eu preferir. Então tem aqui uma tabela verde. Coloquei. Ah, Matheus, eu não quero a verde, eu quero essa tabela amarela. Tem aqui também. Matheus, eu quero outra, eu quero essa laranjinha. Então a gente consegue modificar de acordo com a nossa preferência. Isso não implica em nada de resultado da nossa tabela. Isso aqui é simplesmente visual.
Daí, mais aqui no meio da guia design da tabela, nós temos algumas opções de controle. Então, ó, linha de cabeçalho, eu quero mostrar essa linha? Eu escolho se eu quero. E aí ele reflete lá na tabela. Linha de totais, eu quero totalizar alguma informação? Se eu marcar aqui, ó, ele vai calcular. Então aqui eu tenho 9 itens. E eu posso, inclusive, modificar. Ó. Ele está contando. Sendo que se eu quiser, eu posso fazer uma média, eu posso fazer uma contagem, eu posso fazer uma soma. Então eu consigo modificar o que é que ele está exibindo nesse total. Linhas em tiras, que é o que a gente chama de zebrado, né? Ele fica linha sim, linha não. Então, ó, eu posso deixar num formato sem ser com essa zebra, esse colorido. Então, eu posso marcar aqui. Primeira coluna, eu quero deixar a primeira coluna destacada? Eu posso fazer. Última coluna, também consigo. Colunas em tiras. Ah, Matheus, eu não quero que fique zebrado as linhas. Eu quero que fique em formato de zebra as colunas. Então, a gente também consegue modificar. E, por fim, o botão de filtro. Então, a gente consegue definir se eu quero ver esses filtrozinhos aqui. Então, isso é uma tabela, que é justamente o que a gente está vendo aqui. Esses dados que nós preenchemos, né? Então, eu voltei aqui para a nossa planilha, né? Onde eu tenho a tabela que o Forms gerou. E agora a gente vai trabalhar por aqui. Eu vou usar o exemplo daqui a pouquinho para falar de outra coisa, mas por enquanto a gente vai voltar. Então, a gente também consegue dar um nome aqui para essa tabela, se eu quiser. Então, eu posso vir na parte de cima, o design da tabela, com a tabela selecionada. No lugar de Table 1, eu posso colocar T-Forms. Então, eu consigo modificar o nome dessa tabela. Quando vocês forem evoluindo no Excel, vocês vão perceber que isso aqui tem uma utilidade bem legal. Mas, por enquanto, só para vocês saberem, uma utilização básica da gente dar um nome para uma tabela é porque facilita de localizar ela em outros momentos de utilização do Excel. Se eu vier nesse item aqui que eu estou sinalizando, olha só, onde ele mostra aqui o nome da célula, isso aqui a gente chama de caixa de nome. Então, se eu clicar aqui, ele vai pegar os locais que tem nome dentro da minha pasta de trabalho do Excel. Então, aqui eu tenho a tabela 2 e a T-Forms, que é essa que eu estou agora. Se eu escolher tabela 2, ele vai me levar para aquela tabela que tem na planilha exemplos. Quer ver? Vou clicar. Me levou. Se eu vier aqui agora e clicar em T-Forms, ele vai me levar para outra tabela. Então, ele vai para o local que tem aquele nome que está definido. Então, como a gente tem essa tabela como T-Forms, ele mostra lá T-Forms. Então, a nível de localização, se você tem uma pasta de trabalho com várias tabelas, você pode dar nomes a elas, né? Para facilitar de localizar, para você não ter que sair varrendo planilha por planilha para saber onde é que está a planilha que tem o nome dos alunos, onde é que está a planilha que tem isso. Então, você simplesmente, pela caixa de nome, você consegue localizar. Beleza. Então, agora que a gente fez isso aqui, a gente já entendeu como é que nós temos a tabela, né? A gente vai falar agora sobre a questão da classificação e filtragem de dados. Então, em uma planilha como essa, que nós temos uma tabela relativamente grande, né? Essa tabela aqui ela tem 32 resultados. Mas vocês podem se deparar com tabelas em que vocês vão ter 1000 resultados. E aí fica muito complexo, né, de se trabalhar. Então, a gente tem o recurso de filtro e classificação para nos auxiliar. Então, eu vou começar com a classificação. A gente pode classificar dados, pessoal, mesmo que eles não estejam em uma tabela. Eu vou retornar para a guia de exemplos, aqui para a nossa planilha exemplos, e eu vou preencher aqui do ladinho, olha só, 1, 9, 8, 3. E agora eu vou selecionar. Feita essa seleção, eu posso vir na guia Dados. E aqui eu tenho classificar em ordem crescente e classificar em ordem decrescente. Então, se eu botar classificar em ordem crescente, olha o que vai acontecer. Ele vai ordenar esses números em ordem crescente. Se eu tivesse selecionado em ordem decrescente, ele também faria, sendo que na ordem inversa.
Isso funciona para palavras, para letras também, Matheus? Funciona. Vou escrever palavras agora. Matheus, Ana, Thelma, Jéssica. Se eu selecionar essas palavras, estou homenageando a equipe que está envolvida aqui. Então, eu posso classificar também. Sendo que aqui é em ordem crescente, né? Ó, vou clicar em ordem alfabética. Ana, Jéssica, Luiz, Matheus, Thelma. Se eu colocar em ordem decrescente, Thelma, Matheus, Luiz, Jéssica, Ana. Então, dessa forma, a gente consegue fazer a classificação. Isso aqui eu não estou lidando com tabela. Se eu tivesse alguma guia aqui em cima, eu também conseguiria usar um filtro, né? E seria o mesmo princípio. Então, eu vou voltar aqui na minha planilha Form 1. E o legal da gente trabalhar com tabelas, pessoal, é porque o Excel ele já coloca na tabela um espaço de classificação e filtragem. Então, vocês estão percebendo que na parte de cima, aqui na primeira linha da tabela, né? Que é o nosso cabeçalho. Então, aqui vocês estão vendo que eu tenho qual o seu gênero, tem uma caixinha. Qual sua cidade, também tem uma caixinha. Qual sua cor favorita, também. E assim por diante. Então, Matheus, eu quero classificar essas pessoas não pela ordem de preenchimento, que é o ID, né? Eu quero classificar de acordo com o sexo, com o gênero. Então, eu posso vir aqui na caixinha do gênero, classificar de A a Z, classificar de Z a A. Então, vou botar de A a Z. Outras pessoas também estão fazendo alterações. Como essa planilha que eu estou trabalhando aqui é uma planilha que ela está compartilhada com forms, então ele mostra isso. Daí a gente tem esse modo aqui, ó, ver apenas as minhas, para você não confundir dados. Então, eu posso clicar. Se você está trabalhando numa planilha compartilhada, cada pessoa pode ter a sua visualização de tabela, de filtros. Então, de forma independente, a gente consegue fazer isso. Basta clicar aqui, ver apenas as minhas. Cliquei nessa opção. Ele vai ordenar em ordem alfabética. Então, feminino vem primeiro, depois masculino. Matheus, mas eu não quero classificar com base no gênero. Eu quero classificar com base no nome da cidade. Vem aqui no qual sua cidade, classificar de A a Z, e ele vai ordenar. Primeiro os números, né? Depois A, B, C, D e assim por diante. Então, dessa forma, a gente consegue fazer a classificação dos dados. Eu vou classificar novamente aqui com base na ID. Então, classificar do menor para o maior, ou seja, o primeiro ao último, né? E agora que a gente viu essa opção, eu vou sair desse modo de exibição aqui. E a segunda coisa que a gente pode fazer, além de classificar dados, é filtrar. Então, a filtragem, ela é bem legal para a gente localizar padrões dentro da nossa tabela, né? Então, por exemplo, eu quero saber quantas pessoas são do sexo, são do gênero feminino e moram na cidade de São Paulo. Então, eu posso vir aqui, ó. Qual o seu gênero? Eu vou clicar na setinha para baixo. Filtros. Eu tenho filtro de texto e eu tenho a opção filtrar. Como eu quero simplesmente escolher alguma informação que já foi preenchida, eu venho no filtrar. Então, ele vai me mostrar as opções únicas que nós temos. Então, eu tenho várias vezes a palavra feminino, eu tenho várias vezes a palavra masculino, mas se eu observar dados únicos, então, coisas diferentes, eu só tenho feminino ou masculino. Então, eu tenho dois dados únicos. Então, como eu quero ver apenas o sexo feminino, eu vou desmarcar o masculino e vou dar OK. Ver apenas as minhas, né? Como é uma planilha com dados compartilhados. Então, ele filtrou. Então, eu agora não estou mais vendo todos os dados. Eu estou vendo apenas o que são do sexo feminino.
Mas eu disse a vocês que eu não queria apenas saber isso, né? Eu quero saber também as pessoas que são da cidade de São Paulo. Então, é um cruzamento de informações. Tem que ser do sexo feminino e tem que morar em São Paulo. Então, qual sua cidade? Filtrar. Então, eu tenho várias opções aqui. Eu vou desmarcar no selecionar tudo e vou marcar apenas a opção São Paulo. Vou dar OK. Então, eu estou vendo que eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 pessoas que são do sexo feminino e que moram em São Paulo. Até se for do sexo masculino, vamos lá. Eu vou mudar o filtro do gênero. Clico aqui na caixinha do filtro do gênero. Filtrar. Vou desmarcar feminino e vou marcar masculino. Então, eu tenho apenas uma pessoa do gênero masculino que reside em São Paulo, na cidade de São Paulo SP. Então, isso aqui é uma maneira bem simples da gente conseguir se localizar, conseguir identificar coisas dentro de uma base de dados enorme. Show de bola. Então, a gente viu aqui o que é um filtro, o que é uma classificação, mas eu não quero sair aqui simplesmente mostrando isso. Eu vou mostrar pelo menos uma opção do recurso personalizado de filtro. Então, como é que eu faço para limpar o filtro, Matheus? Eu coloquei esses filtros, eu quero tirar. Se eu quiser tirar apenas um filtro, eu coloquei 2, né? Então, se eu quiser tirar apenas um, eu venho aqui na caixinha do que eu coloquei, limpar filtro. Mas, Matheus, se eu quiser tirar todos os filtros ao mesmo tempo, eu venho na guia dados. Do lado da opção filtrar, eu tenho a opção limpar. Tem aqui um xizinho vermelho. Então, se eu clico nessa opção limpar, ele limpa todos os filtros ao mesmo tempo. Então, é uma maneira bem rápida da gente limpar a nossa base de dados. Então, como eu falei para vocês, e se eu quiser algo mais personalizado no filtro? Daí, a gente vai clicar na caixinha. Se eu tenho texto aqui na minha tabela, ele vai ter filtro de texto. Se eu tenho número, ele vai ter filtro de número. Se eu tenho data, ele vai ter filtro de data. Olha só. Então, de acordo com o conteúdo daquela coluna, ele vai trazer informações distintas. Então, vamos pegar aqui, ó, filtro de data. Daí ele já sugere. Eu quero identificar datas iguais a, antes de, depois de, está entre. Então, eu quero pegar aqui as pessoas que nasceram, né? Já que a gente está falando de data de nascimento, nasceram depois de. Aí, depois de quando? Aí, eu vou preencher a data. Depois de 1º de janeiro, 1/1, né? De 1975. Coloquei aqui, 1/1 de 1975, vou dar OK. Então, ele identificou as pessoas que nasceram após essa data, após 75. Dá para mudar, Matheus? Dá. Se eu clicar aqui, ó, filtro de data, depois de... Não quero 75, Matheus, eu quero 90. 1990. Vou dar OK. 4 resultados apenas agora. Então, a gente também consegue usar filtro neste formato, pessoal. Tudo bem? Então, a gente agora trabalhou com a tabela simples. Sendo que a gente vai evoluir. Quem é da época aí de Pokémon, a gente vai fazer evolução. Quem é da época dos Power Rangers, a gente vai fazer aí o Megazord agora, né? Então, vamos dar superpoderes para essa nossa tabela. Então, eu vou tirar esse modo de exibição que eu estou trabalhando. A gente já viu como é que faz isso, né? E na guia inserir, eu tenho a opção tabela, que a gente usou agora há pouco, lá no exemplo, né? Eu tenho aqui tabela dinâmica. Então, se eu clico em tabela dinâmica,
ele vai pegar essa tabela e vai gerar uma nova tabela a partir desses dados, sendo que com superpoderes. A gente vai ver esses superpoderes agora. Então, após clicar em tabela dinâmica, ele vai perguntar quais dados eu quero usar para essa nova tabela. Então, eu vou pegar isso aqui, T-Forms, que é o nome que eu dei para essa tabela. Ele pergunta onde você quer gerar a tabela dinâmica. Ele sempre vai vir marcado como padrão a opção nova planilha. Mas eu tenho a opção de planilha existente. Então, eu posso colocar nessa mesma planilha em que eu estou, se eu desejar. Mas eu não recomendo isso. Porque a tabela dinâmica ela tem algumas características que a gente vai ver daqui a pouquinho. Então, vamos entender melhor. A gente vai deixar aqui, ó, nova planilha. E vamos dar OK. Isso é a nossa tabela dinâmica. Matheus, mas não tem nada nesse espaço. Justamente. Ainda. Olha que legal. Então, aqui a gente tem os campos da nossa tabela original, né? E aqui a gente tem alguns campos onde a gente vai trabalhar esses dados. Matheus, o meu não aparece, esse painel à direita. Por quê? Porque provavelmente você deve ter clicado fora da tabela dinâmica. Então, se eu clico fora, eu não estou na tabela dinâmica. Se eu quero trabalhar com a tabela dinâmica, eu tenho que clicar no espaço delimitado a ela. Então, cliquei aqui em qualquer local da tabela dinâmica, olha só, vai aparecer. Então, primeira coisa, eu vou escolher o que é que eu quero visualizar, qual é o formato. Eu quero ver os dados em colunas ou eu quero ver eles em linhas? Lembrando, coluna é na horizontal, linha é na vertical, a distribuição. Então, eu quero ver as pessoas com base no estado. Então, vou pegar aqui, ó, insira seu estado e botar aqui em linhas. Daí ele vai pegar os dados únicos daquelas pessoas. Matheus, eu quero identificar agora as cidades que estão dentro de cada um desses estados. Então, eu vou pegar aqui, ó, qual sua cidade? E vou colocar em colunas. Então, vocês estão vendo que ele distribuiu as cidades na horizontal, enquanto eu tenho na vertical os estados. Então, aqui, ó, basicamente, vocês preencheram cidades de São Paulo, né? Então, existe a cidade 47 anos, a cidade Biritiba Mirim, a cidade Campinas, aqui no Rio Grande do Norte? Não. Então, não existe justificativa para eu trabalhar os dados neste formato. Isso é uma coisa muito importante a respeito de tabela dinâmica. Quando a gente trabalha com esse recurso, o que mais importa não é a gente saber usar perfeitamente, porque isso aí a gente vai ganhando a prática com o tempo. O que mais importa na utilização da tabela dinâmica é eu saber o que eu quero extrair de informação. Então, primeira coisa, eu sei que eu não posso cruzar todos os nomes de cidades preenchidos com todos os estados, porque não existe justificativo para isso. Eu não vou ter a cidade de Campinas no Rio Grande do Norte, por exemplo. Assim como eu não vou ter a cidade Natal em São Paulo. Pode até ter uma cidade com nome igual, mas é um caso atípico. Então, eu vou pegar o qual sua cidade e eu não vou colocar ele em colunas. Eu vou colocar ele logo abaixo aqui nas linhas. E olha que legal que ele faz. Ele vai agrupar as cidades que As cidades que fazem parte daquele estado vão estar agrupadas. Então, por exemplo, Natal vai ficar junto do Rio Grande do Norte aqui, RN. Campinos, Garça, Hortolândia, Jandira, Piraju, todas essas aqui são de São Paulo. Então, ó, ele vai ficar junto de São Paulo. Matheus, a ordem que eu coloco as linhas influencia? Sim. Se eu botar qual sua cidade antes de qual seu estado, ele vai inverter a visualização. Então, olha como é que ele fica. Então, é legal a gente ter esse conhecimento. Se eu botar qual sua cidade aqui, olha só. Aí ele faz isso novamente. Então, a ordem que nós colocamos os dados influencia. Daí,
eu quero contabilizar, Matheus, eu quero saber o total aqui, né? As pessoas cuja cor favorita é verde. Então, ó, qual sua cor favorita? Valores. Eu posso usar isso aqui para contabilizar. Então, ele vai colocar, ó, tem uma pessoa em Natal, tem uma pessoa aqui na 37, tem 2 pessoas em Campinas, São Paulo. Tem 3 pessoas aqui em São Paulo. Matheus, por que ele está mostrando 2 São Paulo? Porque provavelmente algum desses São Paulos aqui, ele está com algum espaço extra. Por isso que ele está identificando como 2. Então, a gente tem essa opção aqui. Opa. Matheus, eu posso colocar essa questão da cor junto aqui nas linhas? Pode. Eu posso vir aqui, ó. Qual a sua cor favorita? Linha. Daí ele vai identificar, olha só. E eu ainda posso contabilizar com base nisso. Matheus, eu posso fazer um agrupamento diferente? Eu quero agrupar basicamente com base na cor. Eu posso pegar aqui, ó, qual a sua cor favorita e botar a primeira coisa nas linhas. Ele vai fazer o agrupamento agora com base na cor. A cor azul, todas as pessoas que disseram que gostam da cor azul aqui, elas são de São Paulo, olha só. E aí tem as cidades dessas pessoas. Então ele vai listar aqui pra gente. Eu vou tirar essa questão da cor, por enquanto. E agora eu vou colocar o gênero. Então, ó, vou colocar o gênero logo aqui no princípio. Então ele vai mostrar, ó, pessoas do gênero feminino, pessoas do gênero masculino e pessoas do outro. Então a gente tem essa listagem aqui. Mas eu posso pegar o gênero, como é uma coisa que é comum a todos os cidadãos aqui, eu posso colocar o gênero em colunas. E aí ele vai mostrar essa listagem nesse formato, olha. Gênero feminino, gênero masculino. A utilização de dados em colunas, ela é legal para a gente conseguir fazer contabilização de valores. Então, se eu pegar o ID, ou se eu pegar qualquer outro dado desse e colocar aqui em valores, ele vai me mostrar os números agora. Olha só. Então, na cidade de São Paulo, eu tenho 2 pessoas do gênero feminino, mais 3 aqui nesse outro São Paulo, então 5, né? Enquanto que gênero masculino eu tenho apenas 1. E no total eu tenho 6 pessoas aqui. Então a gente consegue, usando essa distribuição aqui, identificar padrões, identificar valores a respeito das pessoas que preencheram esse meu formulário. A gente também consegue modificar isso aqui. Então, Matheus, eu peguei, por exemplo, não peguei um valor de texto, eu peguei um valor de ID. Coloquei aqui em valores. Daí ele está mostrando a soma daqueles itens. Tem como modificar isso? Tem. Se você pegou uma coluna que tem números, ele tende a fazer a soma, se você colocar em valores. Então, eu posso modificar da seguinte maneira. Aqui ele tem soma de ID. Se eu clicar na setinha para baixo, configurações do campo de valor, daí ele vai me mostrar isso aqui, ó. Então, ele está fazendo a soma, ele está resumindo os dados baseados na soma. Mas eu não quero somar, eu quero contar. Igual a Eliana fazia lá, quando a gente era criança, né? Então, contagem. Botei contagem, vou dar OK. Daí vocês vão ver, ó, que ele vai modificar a exibição. Ele não está mais mostrando a soma dos IDs. Ele está mostrando agora a contagem, né? Então, cada ID vale por 1. Então, eu tenho 3 pessoas aqui, 2 pessoas aqui, 1 pessoa aqui, e assim por diante. Então, a tabela dinâmica ela tem essa proposta da gente obter informações. Se eu quiser tirar aqui a cidade, eu quero ver apenas baseado em estado. Vou tirar. Para tirar é simplesmente clicar, segurar e arrastar e jogar de volta aqui na escolha de campos. Então, ó, RN São Paulo. Então, tem uma pessoa do sexo masculino aqui no RN. E eu tenho mais 25 pessoas do sexo feminino em São Paulo. 7 pessoas do masculino em São Paulo.
E ele vai me dando os totais gerais aqui também do lado. Tudo com base nessa distribuição que eu criei. Posso pegar o gênero também e botar aqui, ó, abaixo do estado. E aí ele vai me dar uma visualização nesse outro formato. Posso pegar também aqui, ó, e colocar mudando a ordem. Então eu quero ver primeiro o gênero, depois o estado. Então ele vai fazer uma distribuição diferente. Então, de acordo com essa organização que nós criamos aqui, daí ele vai exibindo dados em formatos diferentes. Tudo bem? Ana, temos alguma pergunta até esse momento? Matheus, então, a professora Gislaine, ela, na verdade, ela coloca assim, percebi que estão utilizando a versão online do Excel da Microsoft. Tem diferença da versão online com a mesma ferramenta do Google, por exemplo? Existem diferenças, sim. Cada plataforma, não existe apenas uma ferramenta de planilha eletrônica, né? A Google, ela tem o Google Spreadsheets, Google Planilhas, né? A Microsoft tem o Microsoft Excel, existe o LibreOffice, planilhas. Então, a gente tem diversas ferramentas de planilha eletrônica no mercado. Eu não vou dizer a você que vai ser o mesmo comportamento. Não é puxando sardinha para a Microsoft, mas a Microsoft ela é referência no mercado quando a gente fala sobre planilha eletrônica. O Excel ele é o melhor software disparado no mercado de planilha eletrônica, principalmente quando a gente fala da versão instalada. A gente está usando aqui a versão online, né? Mas a versão instalada ela ainda tem muito mais recursos. O recurso de tabela dinâmica na versão instalada ele tem muitas outras coisas extras. Então, eu não vou te dizer que vai ser igual. Eu sei que existe um recurso similar no Google, mas não vai ser com essa mesma facilidade que a gente está lidando aqui. Então, você tem um modus operandi um pouquinho diferente no lado do Google. Mas existe um recurso similar, sim. Tem mais alguma? Na verdade, porque a gente tem, como são concorrentes, elas não podem ser necessariamente iguais, né? Elas têm que ter aí um diferencial, né? Aí cabe a cada um verificar, entender o que é melhor para o seu uso, seu objetivo, seu público. Aí a gente tem aqui, o professor Alex coloca assim, consigo copiar célula de uma planilha para outra? De uma planilha para outra? Consegue sim. Você seleciona o dado, Ctrl C, vai na outra planilha que você quer, por exemplo, eu venho aqui em exemplos, Ctrl V. E aí eu consigo fazer essa transição. Tudo bem? Tudo bem. A professora Gislaine coloca aqui, tentei fazer junto. Não aparece a opção de inserir a tabela. Acho que fiz algo errado. Você pode só retomar como que faz a opção de inserir a tabela, por favor? Eu só preciso saber se a tabela é tabela dinâmica, mas para a gente otimizar, eu vou mostrar os dois rapidinho. Tá. Então, para poder criar uma tabela, se for o caso, então eu tenho que selecionar os dados, inserir. Primeiro eu tenho que estar com os dados selecionados, certo? Inserir tabela. Daí ele permite que eu crie a tabela baseado nisso. Já se for tabela dinâmica, eu tenho que estar com a tabela, então já tem que ser uma tabela nesse caso, ó. Então a tabela está selecionada aqui, qualquer célula da tabela. Diferente para criar a tabela, né, que eu preciso selecionar todos os dados, para gerar uma tabela dinâmica, basta eu clicar em apenas uma célula de uma tabela já existente. Lembrando que, como é que eu identifico uma tabela, Matheus? Existem algumas variações, mas a grosso modo, para facilitar, a tabela ela vai ter esse formato aqui. Vai ter um cabeçalho e vai ter as linhas zebradas, certo? O mais importante é que quando você clicar na tabela, você perceba que aparece isso aqui, ó. Design da tabela, lá em cima. Então, clicou em uma linha de uma tabela já existente, vai ter a opção aqui, ó, inserir tabela dinâmica. Clicou nesse item, você vai perceber que ele já vai selecionar aqui, ó. E aí basta dar o OK. Tudo bem? Foi. Mais algum ponto? Temos. A professora não, a Ângela coloca aqui. Esse catálogo de sala de leitura pode ser um projeto para a turma de tecnologias. Ela está dando uma sugestão, né?
A professora Paula coloca assim: é possível transformar a pasta de trabalho do Excel do Google Drive para Excel Microsoft? Ou seja, planilhas que são geradas lá no Google serem transformadas em Excel Microsoft? Sim, o Google, aí não vai mostrar aqui, que vai fugir do nosso escopo, mas na hora que você tem lá a opção de salvar no Google, uma das opções é exportar para o formato do Excel, né? Então, que é o XLSX, que a gente conhece. Então, é possível sim. E aí você pode exportar e depois abrir no Excel, aqueles dados que você gerou por lá. Transformar a extensão, né? Isso, exatamente. Tá. Aí a professora Regina coloca assim, Matheus. A Regina que estava aqui ontem com a gente já colocou no chat, Sim. então ela colocou assim: gostaria de pedir uma segunda formação de Excel, se possível, para o Matheus nos ensinar dicas sobre as fórmulas do Excel. Ah, a gente vai falar um pouquinho de fórmula daqui a pouco. A gente Olha, tá fazendo Regina, só um vamos lá. breakzinho aqui. Aí não vai aprofundar tanto. A proposta é a gente ter uma ambientização de vocês, né, para se situar. Então, começar a usar a ferramenta. Mas a gente vai falar um pouquinho de funções e fórmulas já já. Então é isso. E na verdade, então eu vou já registrar aqui de novo, que algumas pessoas estão colocando aqui no chat, enquanto você toma uma água aí, Matheus, que essa formação vai ficar disponível no repositório para vocês e também vai ficar disponível no YouTube, tá? A gente tem lá uma playlist de tecnologia, então fiquem tranquilos, assistam, prestem atenção e tal. Se vocês tiverem alguma dúvida pontual agora, vocês mandem aqui no chat que a gente interrompe o Matheus e vai falando. Mas vocês terão aí um tempo para vocês assistirem, fazer pausadamente, aplicar, que isso que é o interessante, né, gente? O Excel ou qualquer ferramenta, não é assim, a gente respirou, chegou, abriu, a gente conseguiu utilizar e também não só assistindo a gente vai conseguir utilizar, é aplicação, né? Como tudo na vida, né? A gente fala sempre também para os alunos que eles têm que se dedicar, eles têm que ler, eles têm que aplicar, fazer a gente a mesma coisa, né? Para a gente aprender alguma coisa. Então, não tenham medo do Excel, abram uma planilha, abram um Excel, coloquem ali dados aleatórios e vão testando. A ideia é sempre essa, a gente testar para que a gente entenda a funcionalidade e a gente pense no nosso objetivo e no nosso público e consiga aplicar da melhor forma, tá bom? É isso, Matheus. Então, meu recado tá dado aí. Sigamos. Show de bola. Então, vamos para o nosso segundo bloco, né? A gente teve essa primeira parte que a gente trabalhou com tabelas, a gente viu tabela simples, viu tabela dinâmica, viu a integração do Forms, a gente viu todo esse processo, né? E só para fechar isso, dá alguns exemplos. Matheus, onde é que eu poderia aplicar isso em sala de aula? A gente pode fugir até, eu lembro que a Ana falou aí, que alguém comentou, em uso tecnológico, coisas tecnológicas em sala de aula, mas é que a gente pode usar para várias coisas. Você pode estar fazendo pesquisa científica com os alunos e gerar um Forms, com base nesse Forms, identificar padrões. Você pode trabalhar a parte de matemática, você pode trabalhar a parte de agrupamentos de dados, né? Então, dependendo do nível que você vai trabalhar dentro de sala de aula, algumas coisas você vai precisar pedir para que eles façam, outras coisas você pode simplesmente você fazer e ir apenas demonstrando. Se for aluno um pouquinho mais novinho e tal. Ô, Então, dá para a Matheus. gente aplicar em todos os níveis da escola. Ô, Matheus, Oi, a, Ana, a desculpa. professora Rosana ainda escreveu aqui, né? Que é um pedido, mas na verdade entra nessa sua fala, né? Necessito aprender as fórmulas, como elaborar uma planilha de notas. Então, na verdade, a gente tem que ver o objetivo, é aquilo que eu falei, o objetivo e o nosso público e aplicar o conhecimento aí, né? Mas, coincidentemente, é exatamente o exemplo que a gente vai trabalhar. Olha, professora Rosana, ó. Matheus pensou no seu pedido, já antecipou. Então, vamos lá. Agora que a gente entender um pouquinho a utilização de tabelas, tabela dinâmica, onde é que eu posso aplicar isso, né? Agora a gente vai entrar no segundo bloco, onde a gente vai trabalhar com funções e fórmulas. A gente vai usar 4 funções bem simples. E a gente também vai trabalhar com a parte de gráficos, certo? Então, eu vou criar uma nova planilha, né? Eu sempre gosto de reforçar isso para a gente trabalhar e ficar lembrando. Então, o nome do arquivo do Excel é pasta de trabalho, planilha é cada uma dessas guiazinhas que nós temos aqui embaixo.
Então, atualmente, quantas planilhas eu tenho? Responda aí para você mesmo. Eu vou dar a resposta já já. Então, quantas planilhas nós temos aqui? 3. Planilha 1, planilha form 1, planilha exemplos. Vou criar minha quarta planilha agora. Então, vou clicar nesse botãozinho de mais. Criei a minha planilha. A minha planilha 2, né? Ela está nomeada como planilha 2, mas ela é a minha quarta planilha. Lembrando que para renomear uma planilha é mega simples, né? Botão direito, na planilhazinha aqui embaixo, não é nos dados. O botão direito ele é contextualizado, né? Se eu clico com o botão direito aqui nas células, ele vai mostrar uma informação. Se eu clico com o botão direito em uma tabela, ele vai mostrar outra informação. Botão direito no gráfico, ele vai mostrar outra coisa. Então, botão direito aqui, ó, na própria planilha. Renomear. Essa minha planilha aqui, eu vou chamar ela de notas. Então, vai ser minha planilhazinha de notas. E eu vou começar a construção. Vou dar um pouquinho de zoom também para facilitar para vocês a visualização. Beleza. Então, agora que eu estou aqui, eu vou começar o preenchimento dos meus dados. Eu já passei alguns princípios para vocês. Então, primeira coisa, se eu quero digitar algo em uma célula no Excel, basta eu clicar na célula onde eu quero digitar. Nesse caso, eu vou começar pela A1. Digito no teclado, então eu vou colocar aqui a palavra nome. Se eu quero que esse conteúdo fique na célula, eu aperto Enter. Se eu... Eita, Matheus, apertei sem querer, olha. Aperta ESC. Então, ó, coloquei nome e apertei Enter. O nome ficou aqui, a palavrinha. Daí, vamos supor que eu, sem querer, tinha selecionado essa célula que estava escrito nome. E aí eu, opa, esbarrei no teclado. Matheus, eu vou perder o que eu tinha colocado? Não. Como eu não quero que esse conteúdo fique aqui, eu aperto ESC, lá em cima do lado esquerdo no teclado. E aí ele não é a mesma coisa de Ctrl Z, não é a mesma coisa de desfazer. Eu sempre gosto de esclarecer isso porque o pessoal confunde. Ctrl Z é para desfazer algo que você já fez. O ESC é para você anular o que você estava fazendo. Então, exemplo, eu esbarrei no teclado e sem querer dei Enter. Aí o ESC não vai adiantar. Agora eu tenho que fazer o quê? Ctrl Z. Porque eu já havia feito aquela ação. O ESC é enquanto você está digitando. Tudo bem? Então, coloquei nome e agora eu vou preencher os demais dados. Então, eu vou colocar aqui alguns nomes de alunos. Então, vou colocar Luiz. Então, coloquei alguns nomezinhos aqui. E agora, eu vou colocar aqui do lado o nome que eu quero. Então, eu vou ter 4 atividades para esses alunos. E como é que eu faço para colocar essas atividades? Eu vou colocar ATV1. Daí eu poderia colocar ATV2, ATV3 e assim por diante. Sendo que, quando a gente está usando o Excel, pessoal, eu já vou dar uma dica bem legal aqui. Quando a gente coloca um dado no Excel e eu seleciono a célula em que eu digitei aquele conteúdo, vocês devem perceber que nós temos aqui uma borda. Então, ó, ele fica com essa borda um pouquinho mais grossa, mais espessa. Quando eu passo o mouse nessa borda, ele mostra essas 4 setinhas, né? Como se fosse uma cruzinha com setinhas. Então, isso aqui serve para mover o conteúdo. É como se fosse um recortar, colar. Então, eu clico seguro, eu movo aqui para outro local. Sendo que, além dessa borda, vocês já devem ter reparado que no canto inferior direito, ou seja, lá embaixo do lado direito, na célula que está selecionada, fica um pontinho destacado. Esse pontinho a gente chama de alça de preenchimento. O nome pouco importa. Pode chamar de pontinho. Eu sou da vertente que a gente, se é um recurso de utilização tecnológica, em alguns momentos o nome importa, mas aqui não vai. Então a gente tem que saber o que fazer. É mais importante do que vocês lembrarem do nome nesse momento.
mas quem gosta do nome, alça de preenchimento. Quando eu passo o mouse em cima dele, o meu mouse ele não fica uma cruzinha com setas. Ele vai ficar simplesmente uma cruzinha. Então, se eu clicar e segurar com o botão esquerdo do mouse aqui, eu quero fazer até a atividade 4, eu vou puxar mais 3 células aqui para a direita. Olha o que ele faz. ATV1, ATV2, ATV3, ATV4. Se eu puxasse mais, ele iria conseguir complementar. Mas eu só quero 4 espaços, então eu faço isso. Mateus, por que que ele faz isso? A alça de preenchimento ela tem muitos detalhes na utilização que a gente não conseguiria detalhar tudo em 2 horas. Mas, para esclarecer para vocês o porquê que isso aconteceu, quando a gente tem uma combinação de texto e número neste formato aqui, em uma célula no Excel, e eu seleciono essa célula e puxo no pontinho, tanto faz a direção. Se eu puxasse para baixo, ó, ele também ia fazer a mesma coisa. Então, a partir do momento que eu tenho esse comportamento, ele entende que isso é uma lista. E por ser uma lista, ele entende que eu quero continuar aquela numeração. Então, por isso que ele fez a TV1, aí ele fez a TV2, 3, 4. Então, basicamente é isso. Beleza. Fiz essa questão aqui, daí agora eu vou preencher algumas notas para estes alunos. Então, aqui no Luiz, eu vou começar a preencher valores aleatórios. Então, eu vou colocar aqui nota 8 na atividade 1, nota 9, nota 1. Ele teve algum problema, tirou 1, né? Nota 8. Aí, Cláudia. Nota 4, nota 6, nota 6, nota 5, nota 6 novamente, ou nota 4 aqui. Então, eu vou colocando dados aleatórios só para eu poder ter uma base de dados para trabalhar. Então, eu vou fazer um preenchimento um pouquinho mais rápido agora. Fiz o preenchimento. Os valores que vocês vão usar quando estiverem exercitando não precisam ser iguais. Pode ser valores completamente diferentes. Então, a partir do momento que eu faço isso, só para a gente falar brevemente aqui sobre formatação, eu posso vir na guia Início. E aqui eu posso personalizar algumas coisas. Como, por exemplo, eu quero que o nome dessas colunas fique centralizado. Então, eu posso selecionar, colocar a opção de alinhamento centralizado. Daí eu quero que isso aqui fique na cor. Aí tem aqui, ó, balde de tinta, cor de preenchimento, setinha para baixo. Eu quero que fique com essa tonalidade aqui de azul. Essa coluna do lado esquerdo, eu posso selecionar os nomes. Eu quero colocar o baldezinho de tinta aqui. Eu quero colocar essa tonalidade de verde, um pouquinho diferente. Ou esse amarelo. E daí eu posso selecionar esses dados aqui, olha só. Tudo. E eu tenho aqui a opção de bordas. Do lado esquerdo do balde de tinta tem as bordas. Se eu clico aqui, eu posso botar, para otimizar o tempo, a opção todas as bordas. Então, ele vai ficar marcado desse formato aqui. Posso ainda botar em negrito esse título aqui em cima, né? Então, a formatação fica a critério de quem está elaborando, né? Então, não precisa se preocupar muito com isso. Legal. Daí, agora, a gente vai fazer algumas coisas aqui. Então, do lado direito aqui da atividade 4, eu vou colocar uma célula com o nome média. Então, eu quero saber a média de cada um desses alunos. Lá embaixo, eu quero pegar qual foi a maior nota de cada atividade.
Eu quero saber, de todos os alunos, qual foi a maior nota? Então, eu posso descobrir isso. Então, eu posso vir aqui, ó. Maior nota. A gente consegue ajustar a largura das colunas nessas divisórias aqui, ó, entre a coluna A e a coluna B. Tem que ter atenção só num detalhe. Não é na divisão de uma célula para outra, certo, pessoal? É lá em cima, ó, onde a gente tem o nome da coluna. Então, coluna A, coluna B, coluna C. Então, nessas divisórias aqui, eu consigo botar o mouse, ó, ele vai aparecer uma barrinha com uma setinha para cada lado. E daí, se eu clicar e segurar nesse local, eu consigo ajustar a largura. Beleza. Então, como é que eu faria uma média? Antes de eu mostrar a função que faz isso, Ana, pode me ajudar? Nossa, cadê? Vamos lá. Então, na matemática, quando a gente vai fazer uma operação matemática, a gente faz isso mais isso, menos isso, dividido por isso, né? Aí coloca igual no final, não é? Sim. Então, show de bola. Isso é a matemática. No Excel, a gente vai fazer a mesma coisa, sendo que um pouquinho diferente. A primeira coisa que nós temos que fazer no Excel para conseguir realizar um cálculo é colocar justamente o igual. Então, nessa célula, eu vou fazer a média do Luiz. Então, eu vou colocar aqui, ó, igual. A partir daqui, ele já está identificando que eu quero fazer um cálculo. A professora Gislaine já colocou aqui no chat, igual no início. Show de bola. Muito bom. Então, colocamos o igual. Daí agora, na matemática, o que é que a gente faria para chegar na média das notas do Luiz? Ana, Soma. como é que eu calcularia? Soma tudo e faz a divisão pela quantidade de números que você inseriu. Show de bola. Então, eu faria 8 mais 9 mais 1 mais 8 dividido por 4, não é isso? Isso. Aí tem só um detalhe aqui. Como a gente está fazendo um conteúdo sequencial, então a gente lembra lá das prioridades matemáticas, a adição ela tem uma prioridade inferior à divisão. Então, para a gente conseguir fazer esse cálculo corretamente, a gente teria que colocar essa adição entre parênteses. Parênteses. Eu sempre confundo chave com parênteses. Isso é uma coisa interessante, porque na matemática a gente faz chave mais afora, né? Isso. Colchete um pouquinho no meio e parêntese é o que fica mais central, não é isso? Isso. No Excel, a gente muda um pouquinho isso. A gente não vai usar chave nem colchete. Se a gente precisar colocar um cálculo dentro de outro cálculo dentro de outro, é sempre parêntese. É parêntese dentro de parêntese. Tudo bem? Tudo bem. Então, se eu fizer isso aqui e der Enter, ele vai chegar no resultado 6,5. Ô, Matheus. Então, isso é a média do Luiz. Oi. A Gislaine colocou aqui, se os dados forem de uma mesma linha, uma mesma coluna, posso fazer o uso da autossoma? Pode sim, sem problema. A autossoma, ela se caracteriza como uma função, certo? Que é o que a gente vai ver daqui a pouquinho. Então, dessa forma aqui é a maneira mais simples de fazer um cálculo no Excel. Sendo que tem uma outra forma, que é usando referências. Provavelmente, quem nasceu ali junto comigo, anos 80, anos 70, anos 80, até anos 90, deve ter pego aqueles almanaques da Turma da Mônica. Almanaque disso, almanaque daquilo, que era um livreto, né, que você comprava na banca de revistas, vinha cheio de atividades. Ou então em livrarias também. Então, vocês devem recordar que existia um exercício naqueles livrinhos que era de enigma. E aí ele tinha lá uma legenda, né? Então, arvorezinha significa letra A, carrinho significa letra C, bola significa isso, computadorzinho significa isso. Então a gente tinha uma legendazinha.
Aí a gente pensa, Matheus, eu nunca usei aquilo na minha vida. Vai usar hoje. Olha que legal. Então, o Excel ele trabalha com o que a gente chama de referências. Então, para eu não ter que digitar valor por valor, eu posso colocar assim, ó, igual, onde é que está o conteúdo da primeira nota do Luiz? Está aqui, ó, atividade 1 do Luiz. Se eu clicar, ele já vai pegar. Lembra que a gente falou de células? Célula B2 é onde está guardado esse valor. Mas, aí é só clicar, ó, célula C2 mais, vem aqui com o mouse e clico, ó, célula D2 mais célula E2 dividido por 4, que é a quantidade. Tenho que botar os parênteses aqui, né? Enter. Vai dar o mesmo resultado. Qual é a vantagem do que você mostrou agora, Matheus? A vantagem é que se algum valor desses aqui mudar, por exemplo, a nota do Luiz aqui não foi 9, ela foi 10 na atividade 2. Eu posso vir aqui e alterar. Ó. Vou digitar 1, vou digitar o 0, 10. Quando eu der Enter, olha o que vai acontecer na média. Enter, ele mudou automaticamente a média. Então, trabalhando com referências, nós temos esta vantagem. Legal. Sendo que isso aqui ainda toma muito tempo, eu vou ter que fazer várias vezes essa operação. Com isso, a gente tem uma forma muito mais simples de fazer. Então, eu vou recorrer aos meus exemplos agora. Então, vamos olhar aqui nessa tabelinha. Ó, eu estou na tabela, na planilha de exemplos. Cheguei aqui, eu vou colocar alguns valores. Só para a gente entender. E daí eu vou mostrar algumas coisinhas para a gente aqui. Primeira coisa, se eu quero somar esses dados, imagine que eu tenho 1000 células, uma após a outra. Então, eu vou até dar Ctrl+C, Ctrl+V aqui para ficar uma base de dados grande. Beleza. Eu tenho até a K20. Só para eu lembrar isso aqui. Então, se eu quero somar todos esses dados, eu teria que fazer o quê? Igual isso, mais isso, mais isso, mais isso, mais isso. Então, teria muito trabalho. Além disso, eu tenho um risco de errar muito grande, porque quanto mais coisas a gente vai preencher, maior a probabilidade de errar. Então, no lugar de eu fazer item por item, eu posso fazer assim, ó, igual, soma. Perceba que quando eu começo a digitar uma palavra aqui, ó, ele sugere funções. Então, SO apareceu, ó, soma. Soma todos os números em um intervalo de células. Para completar o nome da função, porque tem funções que têm nome muito grande. Então, para você não ter que digitar um nome gigantesco, você pode clicar com o botão esquerdo 2 vezes aqui no nome da função, e ele já completa para você. Ou você pode digitar apenas algumas letras, né? Apareceu a função que você quer, você pode apertar a tecla Tab. A tecla Tab, no teclado de vocês, ela vai estar escrito Tab, T-A-B, ou pode ser que ela também esteja identificada como 2 setinhas. Uma para um lado, outra para o outro. Uma para a esquerda e uma para a direita. Essa tecla ela fica em cima do Caps Lock, que é aquela tecla que a gente usa para deixar as letras maiúsculas sem ter necessidade de segurar o Shift. Então, se eu apertar o Tab, ele completa o nome da função para mim. Agora, eu posso colocar valor por valor, sendo que aqui eu não vou colocar com mais, porque a função ela mostra um guia de como é que eu faço para preencher. Então, olha só como é que a gente faz. Neste caso aqui, ele está pedindo para eu separar com vírgula. Sendo que o padrão é ser ponto e vírgula. Matheus, por que isso está acontecendo? O Excel Online, ele às vezes tem esse comportamento. Então, a dica que eu dou para vocês é sempre leia essa dica que aparece abaixo da função. Então, isso aqui vai dizer como é que você deve preencher aquela função. Então, aqui, ó, K1 é o meu primeiro número. Aí, para separar, ó, perceba que ele está pedindo aqui uma vírgula. Então, vírgula.
Ele destacou agora, ó, num 2, o meu segundo número. Então, eu vou clicar no meu segundo número. Vírgula, num 3. E aí eu vou clicando. Isso é uma forma. Colocar valores que estão separados. Sendo que esses dados que eu estou aqui, eles estão juntos, eles estão adjacentes. Então, para não ter que fazer isso, eu posso fazer de uma maneira muito mais simples. Eu posso clicar e segurar com o meu mouse. E aí eu vou puxando, olha só. Do K1 até o K20. Cheguei no K20, que é o último número que eu quero, eu solto. Daí vai ficar, ó, K1, 2 pontos, K20. Lembra que eu já falei de intervalo com vocês quando eu estava falando lá das tabelas? Então é justamente isso aqui. Eu estou dizendo que eu quero a célula K1, a célula K20 e tudo que está ali num retângulo entre uma célula e outra. Eu posso meu parêntese e dar Enter. Ao fazer isso, ele vai somar esses valores. Então, a função soma, ela tem essa proposta, fazer a soma dos valores que você indicar dentro dela. Mas eu tenho outras funções. A gente vai ver 4 funções hoje. Eu tenho também a função que calcula a média. Não é necessário escrever o nome da função do lado, pessoal, quando for usar uma função. Isso aqui eu estou colocando só para vocês saberem o que é que eu estou colocando em cada espaço desse. Então, a função da média, ela é exatamente igual à função da soma. O que muda é apenas o nome e o resultado que ela gera. Então, para fazer a média aqui, o que é que eu vou colocar? Igual M é com acento. Isso é uma coisa importante. Quando vocês forem preencher nome de função, se a gente está utilizando o Excel em português do Brasil e a palavra tem acentuação, devemos colocar a acentuação correta. Caso contrário, ele não vai reconhecer. Por exemplo, M é... Opa, apareceu MED, Matheus. É esse aqui? Não. Esse aqui, ó, retorna a mediana. Mediana não é média. Então, não vai ter recurso aqui. Então, vou apagar a letra E, vou botar o E com acento. Agora sim, apareceu média. Qual é a tecla que eu aperto para ele completar o nome da função, caso eu não queira digitar o nome dela completo? É a tecla Tab. Apertei o Tab e aí ele completa o nome. Ele já abriu parênteses, né? Vou selecionar os valores. Então, eu quero fazer a média de onde até onde? Daqui. Daí eu vou selecionando até aqui. Do K1 até o K20. Ana, recordando, como é que a gente faz o cálculo mesmo da média? Eu somo os valores e divido pelo quê? Pela quantidade de fatores, né, de números que tem. Show de bola. Então, a gente divide pelo total, né? Então, eu estou somando 20 números, eu vou dividir por 20. Quando a gente fez aquela operação manual, a gente tinha que digitar o número. Sendo que a função média, ela é uma função inteligente. Ela faz isso por nós. Então, quantas células com valores estão selecionadas? 20 células. Se eu fechar o parêntese e der Enter, ele vai fazer o cálculo correto. Matheus, eu coloquei da K1 até a K20, mas vamos supor que eu apague os dados dessas células e deixe apenas essas 2 primeiras células com valores. Ele vai assumir que isso aqui é 0 e vai dividir por 20? Não. Se ele identificou que tem apenas 2 células das 20 que você selecionou que tem valores, então ele vai fazer a divisão apenas por 2. Por isso que ele está dando aqui a média 3. Ele está somando 1 com 5, tem 2 células preenchidas no intervalo, divide por 2, vai dar 3 de média. Ele vai fazer até essa gestão aqui por nós. Beleza. Então, calculamos a soma, calculamos a média. Chegou alguma pergunta? Eu vou mostrar mais 2 funções, mas chegou alguma pergunta relativa a essas 2 primeiras, Ana? Só para a gente já esclarecer. Na verdade, especificamente disso, não, Matheus. Chegou assim, ó. A Terezinha colocou, tem como no Excel inverter maiúscula e minúscula como no Word? Não tem. Se você estiver usando o Excel instalado, você pode buscar na internet e existem o que a gente chama de suplementos.
você vai encontrar um suplemento que faz isso. Aí ele vai criar um botão extra lá no Excel. Não é algo que a Microsoft criou, é uma coisa que outra pessoa criou com uma ferramenta chamada VBA e ela disponibiliza. Então, você pesquisando lá, maiúsculo e minúsculo Excel suplemento, lá no Bing, lá no Google, você vai encontrar facilmente alguns tutoriais de como criar esse botãozinho lá, certo? Mas ele não existe esse botão por padrão. Não ainda, pelo menos. A Microsoft ela tem uma escuta ativa bem legal, então eu não me surpreenderia se em algum momento chegar esse botão. Chegou mais alguma? A professora Gislaine colocou aqui, né? Que bom saber um pouquinho do que aprendi na adolescência. Ainda se mantém nessa minha mente. Preciso exercitar para relembrar. Show de bola. Né? E ela colocou, Matheus, uma pergunta, na verdade, aqui lendo não está contextualizado, mas eu acredito que seja na hora que você estava selecionando ali as células B2, C2 e afins, ela colocou Sim. assim, clicar e arrastar é uma pergunta. Não, só clicar. Na hora que a gente está colocando o igual, quando eu clico em uma célula, ele já faz isso aqui. Se eu clico e arrasto, né? Daí ele vai fazer um intervalo, olha só. Então ele vai fazer dessa célula até essa outra. Tudo bem? Tudo bem. Eu quero aproveitar, Matheus, e agradecer o pessoal da Escola Estadual Júlio Ribeiro, que estão colocando aqui no Instagram, estão me marcando aqui que eles estão assistindo no segundo dia de formação. Ontem eles já te assistiram, hoje estão assistindo de novo. Gente, obrigada aí, obrigada pelas mensagens que vocês estão mandando. O pessoal tá gostando e tá se aplicando, viu, Matheus? Show de bola. Então vamos ver só mais duas funções e a gente já vai para a parte de gráficos daqui a pouquinho. Então, para eu poder fazer a soma, eu tenho a função soma. Para eu poder fazer a média, eu tenho a função média. Mas aí eu tenho duas coisas bem legais também. Eu poderia fazer uma função que me diga qual é o maior valor dentro de um grupo de dados. Então, para isso, eu tenho a função máximo. Então, se eu quero saber quem é o maior valor de um grupo de dados, eu posso colocar igual máximo. Cuidado, tem máximo e máximo A. O que a gente vai usar aqui é o máximo. Tab para completar. E eu seleciono os valores. K1 até K20, né? O intervalo que eu estou usando de exemplo. Fechei o parêntese. O maior valor que eu tenho aqui é o valor 9. Como eu já falei para vocês, a gente está usando referências, né? Então, eu não estou simplesmente botando o valor. Eu estou dizendo em que célula está o valor. Então, se eu modificar alguma célula dessa, olha só. No lugar desse 7 aqui, eu quero botar o valor 50. Ele automaticamente vai mudar aqui. O maior valor agora não é mais 9. O valor maior que temos aqui é o 50. Se eu botar mais um aqui com 70, ele vai mudar. E assim por diante. Então, a função máximo, basicamente, ela faz isso. Ela identifica qual é o maior valor. Da mesma forma que nós temos o máximo, nós temos o mínimo. Que é simplesmente colocar igual, mínimo, tab para completar, seleciona os valores, fecha o parênteses, enter. O menor valor que está selecionado ali naquele grupo, né, é o valor 1. Então, dessa forma, a gente consegue identificar. Até se eu tivesse um valor 0,5, ele consegue identificar como menor valor, se eu alterar. Então, dessa forma, a gente consegue fazer essa gestão. Eu mostrei a vocês 4 funções. A gente vai aplicá-las daqui a pouquinho. E isso aqui não estava previsto, mas eu julgo de uma importância enorme. Então, esse ponto aqui eu não vou detalhar ele tão passo a passo, mas é legal que vocês tenham conhecimento que dá para fazer isso, porque quem tiver um pouquinho mais de curiosidade já pode ir testando isso. Nós conseguimos usar, pessoal, funções umas dentro das outras. Então, vamos supor que eu tenha a necessidade de fazer a soma do maior valor com o menor valor de um grupo de dados.
Então, eu poderia fazer isso da seguinte maneira. Qual é o resultado que eu quero atingir? Eu quero fazer maior valor mais menor valor, não é? Não é isso aqui que eu quero atingir? Então, eu poderia fazer assim, olha só. Igual. Qual é a função que calcula a soma de alguma coisa? Soma. Isso aqui eu gosto de falar para desmistificar uma coisa. Porque a gente aprende Excel normalmente e diz o igual tem que vir antes de função. E não é sempre assim. O igual, ele inicializa a célula. Então, o igual ele só vem aqui no início. Depois daqui, se eu tiver que usar mais alguma função, não precisa mais botar igual. Esse exemplo é justamente para esclarecer esse ponto. Então, eu quero fazer a soma de duas coisas, né? Do maior valor com o menor valor. Então, qual é o primeiro número? Sempre olha para a ajuda do Excel aqui, ó. Soma num 1, num 2 e assim por diante. Qual é o primeiro número que eu quero somar? O maior valor. Como é que eu encontro de forma automática o maior valor? Qual é a função? Máximo. Então, eu botei uma função dentro da outra. Vou selecionar os valores. Vamos supor que eu quero fazer apenas do K1 até o K10. Fechei o parênteses do máximo. Sempre lembra de fechar o parênteses. Fechei o parênteses do máximo, mas o parênteses da soma ainda está aberto, porque eu ainda estou fazendo minha função. Como é que eu separo o primeiro número para o segundo? Olha na ajuda, né? Então aqui, no meu caso, ele está pedindo para botar vírgula, para separar. No seu, talvez esteja ponto e vírgula. Então tenha atenção com relação a isso. Tem que ler aqui. Então ele está pedindo vírgula, vou botar vírgula. Ele agora está pedindo o segundo número. Então eu quero fazer a soma do maior com o menor. Como é que eu encontro o menor valor? Função mínima. Botei MI com acento, né? Ele apareceu mínimo ali, apertei Tab e ele completou. Vou selecionar os valores. Vou fechar o parênteses do mínimo. Sendo que eu já terminei? Não. Falta o parêntese da soma, que ainda está aberto. Então, vou fechar o parêntese da soma e agora sim vou dar Enter. Então, o resultado, 71. Eu vou apagar esses números 1 que tem aqui, olha só. Eu vou botar aqui o número 9. Esse aqui eu vou substituir pelo número 6. Então, o maior valor agora, dentro aqui do K1 até o K10, é 70. O menor valor é o número 5. Então, ele já atualizou. Então, eu estou somando sempre o maior valor com o menor valor. Então, isso aqui é bem interessante. Dá para aplicar para várias coisas. A gente pode compor funções, compor conteúdos de física, de várias ações dentro aqui do Excel. Então, agora que a gente viu as 4 funções e a gente entendeu que dá para usar funções umas dentro das outras, vamos terminar lá a nossa planilha de notas, né? Então, vocês já aprenderam comigo como é que dá para fazer uma média. Então, teve alguém que colocou lá no chat sobre a autossoma, né? A autossoma, pessoal, a autossoma é um recurso que serve para somar de forma automática. Então, ele fica aqui, eu estou com a tela reduzida, eu vou aumentar aqui rapidamente. Então, ó, ele fica aqui na guia início, localizar e selecionar, classificar e filtrar, e aqui tem a autossoma, do lado direito. Se eu clicar na autossoma, ele vai fazer automaticamente a soma. Sendo que eu tenho uma setinha para baixo aqui, onde ele me permite fazer a média. E vocês estão vendo que é exatamente o que nós havíamos criado, né, até agora há pouco. A gente trabalhou com média exatamente nesse formato. Então, ele permite otimizar o tempo. Mas uma dica que eu dou, para você aprender função, a autossoma, depois que a gente já está craque no uso de funções, ela é ótima porque poupa tempo. Sendo que enquanto vocês estão aprendendo, é legal vocês escreverem de fato. Então, eu posso vir aqui e colocar igual, média, seleciono os valores aqui das notas do Luiz. Selecionei, fecho o parêntese,
e Enter. Bem simples. Vou fazer a da Cláudia. Igual, média, seleciona as notas da Cláudia, fecha o parênteses, Enter. Então é bem simples de criar isso. Da mesma forma que aqui embaixo, eu quero descobrir qual é a maior nota da atividade 1. Então eu posso vir aqui e botar a função máximo. Então igual máximo, seleciono as notas da atividade 1, fecho parênteses e Enter. Então, olha como é simples de fazer essas ações. São exatamente as mesmas funções que nós trabalhamos lá no exemplo, né? Sendo que aqui a gente está contextualizando, a gente está dando uma utilidade. Porque não basta a gente saber uma função, tem que saber onde e quando aplicar. Beleza, então criamos a média, criamos aqui o máximo, né, para encontrar o maior valor. Mas é legal a gente saber que eu não preciso digitar várias vezes a mesma função. A gente consegue trabalhar de uma forma bem mais otimizada aqui. Lembram da alça de preenchimento, que é o pontinho que eu havia mostrado a vocês quando nós fomos criar a atividade 1 até a atividade 4? Eu falei a vocês que ele tinha várias utilidades, né? Então, uma dessas utilidades extras está aqui. Quando eu tenho uma função ou uma fórmula no Excel, Matheus, só para esclarecer, eu tenho dúvida disso, o que é função, o que é fórmula? A grosso modo, fórmula é tudo que a gente coloca no Excel após colocar igual. Então, se eu botei um igual ali no início da célula, e eu estou botando 2 mais 3, Enter. Ele vai dar um resultado? Aquilo é uma fórmula. Função é quando a gente tem um nomezinho desses. Então, função média, função soma, função máximo. Isso são funções. Uma fórmula pode conter funções dentro dela. Uma função faz parte de uma fórmula. Tudo bem? Então, agora que a gente tem uma célula com uma fórmula, né? Eu posso pegar esse pontinho aqui e puxar. Eu quero replicar essa fórmula aqui para baixo. Soltei, ele vai replicar. Vou fazer mais uma vez. Selecionei a célula que tem o cálculo, né? Lembrando, isso aqui só funciona se você estiver lidando com referências, pessoal. Se tiver lá só 2 mais 3, ele vai repetir o cálculo. 2 mais 3. Com referências, aí ele vai variar. Então, selecionei a célula, vem no pontinho. Onde é que fica o pontinho, Matheus? Lá embaixo, do lado direito da célula que você selecionou. Então, cliquei aqui. Cliquei, segurei, puxei aqui para baixo, né? Porque eu quero replicar nessa direção. Soltei, ele vai replicar. O que é que isso acontece? O que é que isso causa? Ele vai pegar essa fórmula aqui, essa função, né? Ó, B2 até E2. Em que sentido nós puxamos o pontinho? Para baixo. Se eu puxei para baixo, quando eu vou para baixo no Excel, eu estou mudando de quê? Eu estou mudando de linha ou eu estou mudando de coluna? Eu estou na mesma coluna, né? Então, eu estou mudando de linha. Então, ele vai variar a linha daquela referência. Então, ó, aqui ele estava usando a linha 2, né? B2 é 2. Aqui ele já está usando, ó, linha 3. B3 é 3. Linha 4. Linha 5. 6. Então, é por isso que a referência causa esse efeito. A função se repete, porém, a referência que ela está utilizando, ela sofre uma variação. Tudo bem? Daí agora, eu vou fazer a mesma coisa com a função de máximo que eu tinha criado lá embaixo. Essa função, ela está pegando essa coluna aqui, a coluna B, né? Então, eu vou clicar aqui, ó, selecionei a célula, vem no pontinho, puxei para a direita para replicar essa função, soltei, e ele vai pegar, ó, a maior nota da atividade 1 foi nota 10. A maior nota da atividade 2 também foi 10. A maior nota da atividade 3 foi 9. A maior nota da atividade 4 foi 10.
Então, vamos ver como é que ficou o resultado aqui? Eu estava utilizando sempre referência para a coluna B. B2 e B8, né? Puxei para a direita. Quando eu puxo para a direita no Excel, eu estou mudando de quê? Eu estou mudando de linha? Não. Linha, ela muda quando eu vou para cima e para baixo. Quando eu vou para a direita ou para a esquerda, eu estou mudando de coluna. Então, a linha sempre vai ser essa. Linha 2, linha 8. Mas a coluna vai mudar. Então, coluna C, coluna D, coluna E. Então, se eu puxo uma função, uma fórmula para a esquerda ou para a direita, ele muda as colunas daquela referência. Se eu puxo para cima ou para baixo, ele vai mudar as linhas daquela referência. Então, dessa forma aqui, a gente conseguiu compor essa nossa planilha de notas mega simples. A gente não vai atingir um nível de aprofundamento de botar vários cálculos mais complexos hoje. Não é nossa proposta. Mas isso aqui já vai dar uma base de vocês conseguirem efetuar cálculos, funções e fórmulas dentro do Excel. E aí a experimentação que a gente tem tanto citado, né? A gente tem falado aqui, a Ana fala diversas vezes, ela é mega importante. Que você crie planilhas e experimente fazer alterações nelas. Então, vamos para o nosso último tópico de hoje, que é a parte de gráficos. Matheus, a gente tem pouquinho tempo, gráficos? Gráfico é muito mais simples do que vocês pensam. Criar um gráfico no Excel é super simples. 1 minuto eu vou criar um gráfico e depois eu explico. Então, como é que eu crio um gráfico no Excel? Pode cronometrar, 1 minuto. Seleciono os valores que eu quero utilizar no gráfico. Então, quero fazer um gráfico aqui, ó, das notas das atividades. Selecionei. Vou vir aqui em inserir. Vou escolher o tipo de gráfico que eu quero. Então, eu quero fazer um gráfico de colunas empilhadas. Cliquei. O gráfico está pronto. Então, olha que simples que é criar um gráfico no Excel. Então, dessa forma aqui, a gente rapidamente consegue criar um gráficozinho. Então, ele gerou um gráfico onde ele está mostrando aqui nota 1, 2, 3 e 4 do Luiz. Então, ele está juntando, né? Ele está empilhando esses dados. Da Cláudia, nota 1, 2, 3 e 4. Da Thelma, da Arlene, da Vanessa, da Lilian, da Ana Paula. Está tudo aqui. Então, eu vou apagar esse gráfico, porque agora eu vou fazer passo a passo com vocês. Então, para gerar um gráfico, vocês já viram que é rápido. É só selecionar os dados que você quer. Vem aqui em inserir. Tem aqui um grupo denominado gráficos. Então, você vai ter que saber. É legal a gente ter noção, né, de para que serve cada gráfico. Então, eu tenho gráfico de coluna, gráfico de linha, gráfico de pizza, gráfico de barra, gráfico de área, dispersão. Então, tem vários tipos. Olha, eu complicando aqui a vida do intérprete falando rápido. Então, basta a gente olhar coluna, linha, pizza, barra e todos os demais tipos de gráfico. Se você tiver alguma dificuldade na utilização de gráficos, é legal você pesquisar o que é um gráfico de pizza lá no Bing ou lá no Google e você vai conseguir ter uma descrição de para que serve. A partir do momento que você sabe para que serve aquele tipo de gráfico, vai facilitar muito a sua escolha. Então, para isso aqui, eu vou usar um tipo de gráfico que a gente vê muito comumente na época de eleições. Lá no jornal, né, todo dia aparece o Ibope, Instituto tal, Instituto XYZ, fez uma pesquisa e a preferência, né, a intenção de voto dos eleitores hoje é para essa. Mas vamos recordar os anteriores. Então, a gente tem uma linha do tempo, né, que eles mostram lá. Então, o gráfico de linha ele é legal para isso, para a gente mostrar uma informação temporal. E a gente tem esse tipo de situação aqui. Então, eu tenho a atividade 1, a atividade 2, a atividade 3 e 4. Então, isso forma uma linha do tempo. Eu vou escolher o gráfico de linha. E aqui eu tenho vários tipos, né? Basicamente,
O que a gente vai usar é esse aqui ou esse, mas se tiver curiosidade, é legal vocês darem uma olhada nesses outros tipos. A gente não vai ter como detalhar todos os tipos de gráfico hoje. Eu vou usar o tipo de linha 2D, que é esse primeiro que aparece. Clicando nessa opção, ele vai gerar o gráfico. E aí eu pergunto agora para vocês, uma pergunta retórica, vocês devem se responder, eu vou dizer a resposta já já. A visualização desse gráfico está correta? Sim ou não? Não está, né? Se eu tenho que... O gráfico de linha é para passar uma percepção de tempo, não ocorre tempo aqui quando eu vejo do Luiz para a Cláudia, para a Thelma, para a Arlene. O correto seria o quê? Eu ver a evolução da atividade 1 para a atividade 2, para a atividade 3 e assim por diante. Então, depois que você gera um gráfico, é legal você observar na guia gráfico, lá em cima, se essa informação está correta. Se você percebeu que está correto, pode seguir. Se você percebeu alguma anormalidade, lá na guia gráfico, você vai ter aqui do lado esquerdo a opção alternar entre linha e coluna. Clicando aqui, ele vai mudar os eixos da nossa tabela. Então, agora sim, nós estamos vendo que eu tenho uma evolução com base nas atividades. Então, atividade 1 foi a nota essa, atividade 2 foi essa, 3, 4 e assim por diante. Então, vamos pegar aqui o exemplo da Cláudia. É esse laranjinho. Então, ó, a Cláudia, ela ficou aqui numa nota 5. Na atividade 2, ela permaneceu com 5. Na atividade 3, ela conseguiu uma nota 6, com base na legenda que eu estou vendo aqui. E na atividade 4, ela caiu para uma nota 4. Então, com base nisso aqui, a gente consegue ter essa noção. Então, rapidamente, nós criamos esse gráfico. Então, eu vou puxar esse gráfico aqui para o lado, porque eu vou gerar outro agora. Então, eu vou gerar agora um gráfico de pizza apenas com base nas notas da atividade 1 dos alunos. Então, eu vou selecionar aqui, olha só. Inserir. Pizza. Pizza. 2D. E ele rapidamente vai criar esse gráfico para mim. Então, eu estou vendo a distribuição das notas dos alunos na atividade 1. Uma última coisa legal da gente ter conhecimento sobre os gráficos é que na guia gráfico lá em cima, eu tenho os rótulos. Então, eu posso personalizar essas informações. Exemplo, título do gráfico. Ele tem aqui a TV1. Então, eu quero mudar, eu posso vir aqui em título do gráfico. Nenhum título, ele vai remover. Título sobreposto. Aí eu posso dar o título aqui. Distribuição e notas, atividade 1. Vou dar OK. Ele vai colocar assim. Título de gráfico, acima do gráfico. Eu também consigo fazer. E eu ainda tenho aqui o editar título. Então eu posso mudar o nome, né, que eu coloquei naquele espaço. Matheus, eu quero mostrar legendas. Vem aqui em legendas. Mostrar legendas à direita. Mostrar legendas abaixo. Então, ele está abaixo aqui. Eu vou botar à direita agora. Mostrar a legenda à direita. Ele vai pegar aquela legenda e vai colocar nesse espaço. Rótulos de dados. Eu quero mostrar um rótulozinho aqui junto a cada fatia de pizza. Clico aqui e escolho onde eu quero colocar. No centro, na extremidade, fora, melhor ajuste. Então, escolhi aqui, ele vai colocar. Melhor ajuste, ele já fica um pouquinho diferente. Então, cada opção dessa daqui, ele vai mudar um pouquinho o seu gráfico. Isso a gente também conseguiria fazer naqueles outros tipos de gráfico que nós geramos, né? Então, a gente já fez um gráfico aqui de linha e fizemos agora um gráfico de pizza, né? Vamos fazer o terceiro e último formato de gráfico.
selecionei os dados, inserir, gráfico de coluna, sendo que agora eu vou botar uma coluna agrupada. Escolhi, ele vai gerar. Então ele vai mostrar aqui, olha, Luiz, nota 1, nota 2, nota 3, nota 4. Cláudia, nota 1, nota 2, nota 3, nota 4. Thelma, Arlene, e assim por diante. Então, se eu quiser personalizar esse título, a gente já viu como é que faz, né? Guia gráfico. Lembrando, Matheus, não tem guia gráfico aqui no meu. Provavelmente seu gráfico não está selecionado. Seleciona o gráfico, guia gráfico vai aparecer, clica lá, e agora você tem as opções. Então, quero mudar o título, ó. Título do gráfico, editar título, notas da atividade 1. Ok. Ah, errei, Matheus, não é atividade 1. Editar título, notas das atividades. E aqui a gente consegue finalizar o nosso gráfico. Então, nós tivemos agora vários escopos, né? Vários formatos que a gente pode adotar. Isso aqui dá para trabalhar em várias disciplinas. E uma última coisa extra, eu posso vir aqui em arquivo e, Matheus, se eu quiser, eu posso baixar essa planilha para o meu computador, essa pasta de trabalho? Pode. Salvar como? Ele tem a opção aqui, olha, baixar uma cópia. Matheus, eu tenho o Excel instalado no meu computador. Eu posso utilizar o Excel instalado com esse arquivo, né, que está hospedado lá na nuvem? Pode. Se você vier aqui na opção edição, onde eu estou sinalizando aqui, olha só, a gente consegue ver a opção abrir no aplicativo da área de trabalho. Contanto que o Office que você tenha seja do Office 365, do Microsoft 365. Se ele for, você vai conseguir. Se ele for alguma versão mais antiga, isso aqui não vai funcionar. Tudo bem? Então, a gente ainda tem um tempinho aqui para uma ou duas dúvidas, né, Ana? Então, nosso conteúdo, ele finaliza aqui. Vamos agora ver se tem alguma duvidazinha extra. Então, na verdade, aqui no chat não tem dúvida, não. As pessoas estão falando que tem que fazer aquilo que a gente sempre fala, né, Matheus? De mexer no Excel, trabalhar aí as planilhas, fazer gráficos para ver se tem dúvida. Então, gente, ó, o jeito é pôr a mão na massa, pegar esse vídeo, assistir ponto a ponto, testar. E aí, tendo dúvida, vocês podem me acionar nas redes sociais ou pode mandar e-mail aqui para a secretaria, né? Me procura lá no Teams, pode me mandar, que daí a gente precisando, vocês tendo dúvida aí, também coloquem na pesquisa. Tendo dúvida, a gente tenta trazer aqui para solucionar para vocês, tá bom? Então, Matheus, já que não tem nenhuma dúvida que o pessoal está agradecendo, eu quero agradecer demais a sua participação, Matheus, e dizer aí que a gente continua na série de formações aí que a gente tem para vocês. Olhem nas redes sociais, lá no CMSP, as datas específicas, a gente encaminhou o boletim para as escolas, então deem uma olhada para vocês acompanharem. Também estamos fazendo formação paralela com o QAE. Olhem, assistam. Hoje à tarde, às 16 horas, temos aí uma live com o Rodrigo Maia, da CNN. Então, vocês estão super convidados e a gente continua aqui. Matheus, eu agradeço demais a sua participação, viu, Matheus? Como sempre, você espetacular, sempre preciso e claro nas suas falas. Eu quem agradeço a todos vocês, a Seduc pelo convite, primeiramente, e também aos intérpretes que estiveram aqui fazendo o nosso apoio, né? E principalmente a todo mundo que estava acompanhando. Espero que a linguagem tenha sido clara o suficiente e principalmente o que a Ana falou. Coloque em prática. A gente trabalhou um exemplo aqui, aliás, dois, né? Mas a gente pode evoluir essa nossa tabela de diversas outras formas. Então, eu poderia calcular a média com base aqui no bimestre ou então no trimestre. Eu poderia colocar uma recuperação mais para frente. Tem outras funções, como a função SI, que vai me permitir fazer outras coisas um pouquinho mais avançadas. Então, a gente tem uma série de evoluções que nós podemos obter a partir desses aprendizados que nós tivemos. Então, muito obrigado a todos. Um excelente dia para todo mundo
e até nossa próxima oportunidade. Tchau, tchau. Tchau, gente. Obrigada.